بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós estamos na Sira Nabawiya, chegamos no ano 12 e ano 13, onde nós vamos falar sobre Bay'at al-Aqaba al-Ula wa al-Thaniya. Al-Aqaba é o nome do lugar onde, quando a gente vai para o Hajj, tem um lugar que é chamado Jamrat al-Aqaba. Jamrat al-Aqaba, onde nós jogamos as pedrinhas ali no lugar chamado Mina. Então, em Mina nós temos 3 lugares onde nós jogamos as pedrinhas, isso da maneira que foi feito pelo profeta Ibrahim a.s. E o profeta Muhammad a.s. nos ensinou como nós fazemos al-Hajj, como é que nós apedrejamos. Ali fazemos essa obrigação que seria a Rajm, que seria nesse lugar que é chamado Al-Aqaba em Mina. Aqaba em Mina, que seria no lugar onde a gente faz a Rajm. Ali foi chamado Bay'at al-Aqaba. Bay'at al-Aqaba, que seria ali que o profeta Muhammad a.s. se encontrou com o Ansar, que são as pessoas que vieram de Medina, e ele fez a Bay'a. A Bay'a, que nós podemos falar que seria o voto de confidencial entre o profeta Muhammad a.s. e as pessoas que vieram para se encontrar com o profeta Muhammad a.s. Ali nós falamos que teve três fases. Essas 3 fases, a primeira delas, que o profeta Muhammad a.s. não tinha um lugar no Hajj, porque os incrédulos eles tinham Hajj também. O Hajj deles era da forma deles, onde eles chamavam as pessoas vinham de todas as tribos, de vários lugares da região, para se encontrarem ali em Meca, e principalmente na Aqaba, onde eles dormiam. E ali o profeta Muhammad a.s. se encontrava com as pessoas, ele ia até as tribos elas se dividiam em partes, e essa parte ficava aqui, a outra parte ficava lá, a outra tribo ficava lá, e o profeta Muhammad a.s. ele ia e passava em todas as tribos. Isso para divulgar a mensagem, depois que Quraysh ela estreitou ao profeta Muhammad a.s. a sua divulgação, e aumentou, como nós tínhamos falado, a perseguição contra ele e contra seus companheiros. Nesses últimos 2 anos, quase ninguém se converteu ao Islã, ninguém se reverteu, porque o profeta Muhammad a.s. não tinha mais condições de sair, de fazer o que ele fazia quando o tio dele, Abu Talib, estava vivo e a esposa dele, a Khadija, estavam vivos. E aí que o profeta Muhammad a.s., depois do Isra e o Mi'raj, a única maneira que ele tinha para divulgar a mensagem é ir na peregrinação, no tempo da peregrinação, ir até as pessoas que vinham de fora. Ali o profeta Muhammad a.s., ele foi e expôs a sua mensagem para as pessoas, para mais ou menos 26 tribos, ou 26 grupos que vieram de fora. Então, 26 tribos que vinham de fora, de vários países. O profeta Muhammad a.s. ele passava de um em um. Essa tribo, essas pessoas de tal país, essas pessoas de tal lugar, e ele ia lá e chamava eles para a religião, chamava eles para la ilaha illallah, ele recitava o Alcorão. Tem uns que não atendiam de vez, perguntavam, como nós tínhamos falado, quem que é o Muhammad, quem é a pessoa que está atrás dele, Abu Lahab, e que o Abu Lahab estava impedindo as pessoas de ouvirem o profeta Muhammad a.s. Tinha lugares que o profeta Muhammad a.s. chegava e falava com as pessoas se convenciam das palavras do profeta Muhammad a.s. Só que eles exigiam e diziam: se nós levarmos você até a nossa tribo e nós acreditamos nessa mensagem, o que nós teremos? O profeta Muhammad a.s. ele dizia que ele não podia dar nada às pessoas. Então as pessoas queriam o quê?
se você vencer, é como se fosse uma questão mundana, como se fosse uma monarquia, uma presidência, uma questão que eles esperavam que se nós tivéssemos a vitória, então nós queremos ser os líderes. O profeta Muhammad a.s. simplesmente dizia a eles que essa é uma mensagem de Allah. E Allah que tem a decisão sobre isso. Eu não prometo a vocês nada das questões mundanas. A única coisa que a minha promessa é que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina e aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revela. Então as pessoas elas acabavam não aderindo e não ouvindo ao profeta Muhammad a.s. e o profeta Muhammad a.s. insistia. Tinha até umas tribos que xingavam o profeta Muhammad a.s. Tem uma tribo que o profeta Muhammad a.s. estava falando com eles não aceitaram. O profeta, quando subiu no seu camelo, uma das pessoas foi lá e bateu no camelo do profeta Muhammad a.s. até que o profeta caiu e tal. O profeta Muhammad ele veio sofrendo nessa trajetória de chamar as tribos para o Islã, até que se encontrou com algumas pessoas de Yathrib, que seria de Medina, que era chamada Yathrib. Isso foi no ano 11 da Hijra. Ali o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se encontrou com 6 pessoas dos Ansar. Essas 6 pessoas, quando ouviram o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam falar sobre a religião, eles disseram: nós ouvimos já que haverá um profeta que viria, que os judeus em Medina eles diziam que vai vir um profeta e nós iremos segui-lo e iremos travar uma guerra contra vocês, contra os Ansar, e nós iremos matar todos vocês. Subhanallah, sempre a vida dos judeus é essa, né? Só querem saber de sangue, só querem saber de matar, só querem saber de perseguir, só querem saber que o mundo deve estar na mão deles e que as demais pessoas que não são dentre os judeus não têm o direito de viver. E por isso que nós sabemos que dentre o povo de Israel, Allah subhanahu wa ta'ala mandou vários profetas, são dezenas de profetas, e que o povo de Israel mataram 70 profetas em Jerusalém. Imaginem, hoje a gente fala como é que eles conseguem, estão matando tanta criança, tantas mulheres, tantos inocentes e tal, se eles mataram 70 profetas, mensageiros de Deus. E dentre esses profetas, tem profetas que eles degolaram, tipo Yahya, a.s., João Batista, eles degolaram ele. O Zacarias, eles também degolaram ele. Jesus, eles perseguiram, só que não mataram ele. Allah subhanahu wa ta'ala salvou ele e arrebatou ele de corpo e alma. Só que eles perseguiram ele para matá-lo. Então, se eles mataram, imagine um povo matar o seu próprio profeta. Eles matando não é 1, nem 2, nem 3, nem 10, nem 20, 70 profetas que eles mataram. Então a gente não se impressiona quando a gente vê o que eles estão fazendo em Gaza, o que eles estão fazendo no Líbano, o que eles querem fazer com o mundo se eles tiverem o poder, né? Infelizmente que hoje o mundo está com eles, por isso que eles estão com essa força, e Allah subhanahu wa ta'ala citou para nós essas questões. Ali eles falavam para as pessoas de Medina, para Aus al-Khazraj, que são os Ansar, foram chamados de Ansar futuramente, né? Quando eles tinham qualquer intriga entre eles, os judeus, que tinham algumas tribos em Medina, e entre o povo dos Ansar, qualquer intriga, os judeus diziam: irá vir o último profeta, e eles não sabiam que esse profeta era dentre os árabes. Só que eles sabiam que o profeta Muhammad a.s. viria. Eles tinham todas as qualidades, está escrito na Torá deles. E eles diziam para os Ansar: quando vier esse profeta, nós iremos segui-lo e nós iremos travar uma grande batalha contra vocês e iremos acabar com vocês. Os Aus, que seria as pessoas de Yathrib, eles colocaram isso na cabeça. Essas pessoas que se encontraram com o profeta Muhammad a.s., quando ouviram as palavras do profeta Muhammad a.s., eles disseram: é esse profeta que os judeus estavam
comentando sobre ele que viria. Então que sejamos nós os seguidores desse profeta antes que os judeus saibam dele. Então, que eles sigam também, mas nós queremos seguir antes dos judeus esse mensageiro. Sendo que em Medina também, antes dessa conversão dessas pessoas, 5 anos antes era uma das maiores batalhas entre o próprio povo, entre os Aus e os Khazraj, duas tribos que moravam em Medina, onde os grandes líderes deles foram mortos. E quem ficou ali em Medina ficaram somente os jovens. E os jovens tomaram as lideranças. Então, 5 anos depois, as pessoas já estavam cansados de tantas guerras que eles travavam, e eles disseram: se vier esse profeta até nós, nós não temos quem impede para que as pessoas sigam ele. As pessoas que têm orgulho, que são líderes grandes, que já têm uma idade avançada, essas pessoas, se ele tiver uma posição na sociedade, jamais ele quer sair. Ele mata as pessoas, ele engana, ele tal, mas ele quer ficar ali, né? Infelizmente, esses são as pessoas, os tiranos, né? Então, em Medina, as pessoas falaram: olha, nós não temos esses grandes líderes que tínhamos, todos morreram nas guerras. Allah subhanahu wa ta'ala, como se estivesse preparando o campo ali, da Medina ter, a maior parte deles eram jovens. Essas 5 pessoas, ou 6 pessoas dos Ansar, eles disseram: vamos acreditar, ou vamos seguir o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Eles seguiram o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, acreditaram na mensagem e voltaram para Medina. Em Medina, eles foram lá, essas 6 pessoas, e começaram a falar com as pessoas de Medina sobre o Islã. E algumas dessas pessoas, elas se converteram para o Islã. O profeta Muhammad alayhi sallam, ele disse para essas 6 pessoas: no ano que vem, porque todo ano tinha um Hajj, quando vocês voltam para o Hajj, eu quero me encontrar novamente com vocês e com pessoas que vocês chamam também para o Islã. No outro ano vieram 12 pessoas. No outro ano vieram 12 pessoas. Isso foi depois da ascensão do profeta Muhammad alayhi sallam ao céu, como nós já tínhamos falado. Essas 12 pessoas se encontraram com o profeta Muhammad alayhi sallam, e o profeta Muhammad alayhi sallam, ele colocou algumas regras até eles e fez a bay'ah com eles, que nós falamos a bay'ah, que seria dar o pacto de fidelidade. Como? Pacto de fidelidade. Pacto de fidelidade. Dar o pacto de fidelidade. A primeira bay'ah foi pacto de fidelidade sobre o que a gente chama bay'atun nisa. O que é bay'atun nisa? Bay'atun nisa, pacto de fidelidade das mulheres. Por que foi chamado isso? Porque tem uma sura chamada Surat al-Mumtahina, que Allah subhanahu wa ta'ala cita isso na Surat al-Mumtahina, sobre as mulheres quando vêm até o profeta Muhammad alayhi sallam para quererem, se elas quererem entrar no Islã, o profeta Muhammad alayhi sallam, ele dava a bay'ah a elas. Essa bay'ah, o Rasul alayhi sallam, ele fez com essas pessoas, com essas 12 pessoas que estavam junto com o profeta, estavam juntos ali para levarem os conselhos do profeta Muhammad alayhi sallam. Na Surat al-Mumtahina, no versículo 12, Allah subhanahu wa ta'ala fala: Ya ayyuhan nabiyyu, idha ja'aka al-mu'minat. Por isso que ela foi chamada de bay'at al-nisa, das mulheres. Idha ja'aka al-mu'minat, o jurado de fidelidade, né? إذا جاءك المؤمنات, se vierem as mulheres até ti, ao Muhammad, yubayi'naka, jurando-te a fidelidade, ala an la yushrikna billah, para que nada associarem a Allah subhanahu wa ta'ala, nenhum outro Deus. Ala an la yushrikna billahi shay'a. O primeiro, jurando que elas faziam, que elas devem fazer, é falarem que elas não associam com Allah subhanahu wa ta'ala nenhum Deus, que elas iriam adorar a um único Deus. وَلَا يَسْرِقْنَا, e que elas não roubarão. وَلَا يَزْنِينَ, e não fornicarão.
ولا يقتلن أولادهن, e não matarão ou não farão o aborto dos seus filhos. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن, e não atribuírem filhos ilegítimos para os seus maridos, elas cometerem um pecado e depois vêm falar que esse filho é do fulano. Isso é proibido. ولا يعصينك في معروف, e não te desobedecerão no que seja bom, naquilo que o profeta Muhammad a.s. ordenar a elas. فبايعهن, então dê a elas o jurando de fidelidade. واستغفر لهن الله, e peça perdão a elas, que Allah perdoe a elas. إن الله غفور رحيم, Allah, ele é misericordioso e ele é perdoador. Essa bai'a, por que o profeta Muhammad a.s. ele fez essa bai'a para essas 12 pessoas? Nós sabemos que depois de cada guerra acontecem essas questões. As pessoas, elas vão lá para matar, elas sentem necessidade, então querem roubar. Geralmente as mulheres que ficaram sem, morreram os maridos, morreram os filhos e tal, as pessoas vão atrás nas guerras e tal. Então essas são questões que as pessoas podem cometer depois das guerras. E como se o profeta Muhammad a.s. estivesse falando para as pessoas de Medina: vocês tiveram grandes guerras, hoje nós precisamos consertar a sociedade que vocês vivem. Para consertar essa sociedade, nós precisamos dessas questões que sejam colocadas em prática na vida de vocês. Então, por isso que ele fez essa bai'a. Por isso que Ubadah ibn Samit, um dos companheiros do profeta Muhammad a.s., ele disse: Kuntu mimman hadara al-aqaba al-ula. Eu estava junto com as pessoas que presenciaram al-aqaba al-ula, al-aqaba que nós falamos que é o lugar, a primeira aqaba, que foi chamada al-aqaba al-ula. E nós éramos em 12 pessoas. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, e nós demos o juramento de fidelidade ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Esse juramento foi Bai'at an-Nisa, juramento das mulheres, foi chamado. Aí o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, eles disseram ao mensageiro de Allah: o que o senhor quer que nós fazemos agora? O profeta disse: voltem para Medina e divulguem o Islã, eu mandarei com vocês Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, ele foi o primeiro embaixador do profeta Muhammad a.s. para Medina. Mus'ab ibn Umair, ele foi lá em Medina e começou a ensinar as pessoas o Coran e o Islã, e ele permaneceu durante 1 ano ali ensinando as pessoas. No começo, as lideranças que eram jovens em Medina, tem uns que aceitavam e os outros não aceitaram no começo Mus'ab ibn Umair. Até que o Mus'ab ibn Umair, quando ele chegou em Medina, As'ad ibn Zurara, ele era dos Aus, era o líder dos Aus, e ele era uma das pessoas que se converteram ao Islã. Ele pediu para que o Mus'ab ficasse na casa dele, e ele chamava as pessoas do Aus, da tribo do Aus, porque são Aus e Khazraj, para que ficassem junto viessem na casa dele para ouvirem o Mus'ab ibn Umair falar sobre o Islã. Nesse momento, As'ad, ele sentado lá, as pessoas ouviam o Mus'ab ibn Umair, a maior parte deles se convertiam ao Islã. Sa'd ibn Mu'adh era dos Khazraj, da outra tribo, só que era primo de As'ad ibn Zurara. Sa'd ibn Mu'adh era o líder dos Khazraj e As'ad ibn Zurara era o líder dos Aus. Agora, o As'ad, ele queria que a outra tribo também entrasse no Islã. Queria que eles ouvissem também as palavras do Mus'ab ibn Umair, que estava falando sobre o Islã. Só que o Sa'd,
pediram para o Sa'd ibn Mu'adh, disseram para ele, vá até o As'ad ibn Zurara e veja lá, tem um homem chamado Mus'ab ibn Umair, ele está tirando as pessoas da sua religião, ele está modificando a cabeça das pessoas, está implantando algo diferente na nossa sociedade que vai fazer uma grande intriga. O Sa'd ibn Mu'adh, ele disse, eu não posso ir lá para enfrentar o Mus'ab na casa do meu primo, As'ad. Só que ele pediu para o Said ibn al-Hudayr, que era um outro líder também, junto com o Sa'd ibn Mu'adh, e disse para ele, vá você até lá e ver o que você consegue fazer, se você consegue expulsar esse homem, Mus'ab ibn Umair. O Said ibn al-Hudayr é um dos líderes dos Khazraj, ele foi lá e pediu licença e entrou na casa do As'ad ibn Zurara. Chegando lá, o Said ibn al-Hudayr, ele foi lá e começou a falar grosso com Mus'ab ibn Umair, dizendo a ele, você está separando entre nós, entre as nossas famílias, falando algo indesejado para nós, então que se retire de Medina. O As'ad ibn Zurara não comentou nada. Mus'ab ibn Umair, ele disse, você tem toda a razão, mas antes de eu me retirar, eu queria que você sentasse e ouvisse aquilo que eu falo. Se isso lhe interessar, tudo bem. Se isso lhe provocar, eu vou me retirar. O Said ibn al-Hudayr, ele disse, tá, tudo bem, você foi justo comigo. Ele sentou e começou a ouvir para Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair começou a recitar versículos do Alcorão, até que o As'ad ibn Zurara, ele disse, eu vi que o rosto do Said ibn al-Hudayr começou a modificar. Poucos minutos, o Said ibn al-Hudayr disse para o Mus'ab, o que eu faço para entrar nessa religião? Ele disse, você fala, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, e ensinou a ele. Aí ele se converteu para o Islã. Aí ele voltou para onde? Para a sua tribo, que seria Al-Khazraj. Quando ele voltou, as pessoas estavam sentadas junto com Sa'd ibn Mu'adh, que seria o líder dos Khazraj, e eles disseram, quando viram o Said ibn al-Hudayr se aproximar, disseram, o Said, ele voltou com um rosto, com uma cara diferente daquela que ele foi. Parece que ele se modificou. Ele chegando lá, Sa'd ibn Mu'adh perguntou para ele, o que você viu, o que você ouviu? Ele disse, olha, eu acho que esse homem, você precisa ir lá para ouvir, porque você ouvindo, você vai conseguir expulsá-lo e tal, e ele não falou que ele se converteu. O Sa'd ibn Mu'adh, ele pegou e foi lá. Foi lá e falou as mesmas palavras, falou, você veio de fora para fazer uma divergência aqui, para nos separar, para fazer isso e aquilo. O Mus'ab, ele disse, se você quiser sentar e me ouvir, se você achar benéfico aquilo que eu vou falar, eu permaneço, senão eu me retiro e volto para Meca. Sa'd ibn Mu'adh disse, é justo o que você falou. E ele ouviu e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Said ibn al-Hudayr. Se converteu ao Islã. Sa'd ibn Mu'adh, ele tinha 30 anos. As'ad ibn Zurara também, ele tinha mais ou menos 27 anos. O Said ibn al-Hudayr, ele tinha também 25, 26 anos. São jovens. Sa'd ibn Mu'adh, na hora que ele ouviu aquilo do Mus'ab ibn Umair e se converteu, ele voltou até Al-Khazraj e ajuntou todos eles e disse para eles, eu não vou falar com nenhum de vocês, sejam parentes, filhos, esposa ou outras pessoas, a não ser que vocês sigam aquilo que eu segui. Eles olharam para ele e disseram, com certeza nós iremos seguir aquilo que você seguiu, porque você sempre nos indica aquilo que é benéfico para nós. Aí ele disse, diga o La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, e toda a tribo seguiu essa palavra e disseram La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, e não permaneceu nenhuma casa do Khazraj naquele momento que o Sa'd ibn Mu'adh veio
até eles, a não ser que o Islã entrou naquela casa. Então, o Islã se espalhou em todas as casas de Medina. E o Sa'd, subhanallah, em 6 anos, aquilo que ele apresentou para o Islã, aquilo que ele deu para o Islã, que nós vamos ver também pela frente, isso foi o início. Imaginem, toda a tribo dele se converteu por causa dele. Depois, o que ele fez para o profeta Muhammad a.s. Com 36 anos ele morreu. O Sa'd ibn Mu'adh foi atingido na batalha dos Ahzab, até que o profeta Muhammad a.s. ele disse que o trono de Allah tremeu pela morte do Sa'd ibn Mu'adh. Até o profeta Muhammad a.s. quando ficou sabendo, o anjo Gabriel veio dizer a ele que um dos seus companheiros está nas últimas, quer dizer que a alma dele está saindo. O profeta Muhammad a.s. ele veio correndo para a mesquita, que o Sa'd ele foi colocado na mesquita naquele momento porque os ferimentos que ele tinha para ser curado ali, né? O profeta Muhammad a.s. ele entrou na mesquita levantando a sua roupa. Quando perguntaram, ele disse: de tantos anjos que estavam presentes ali, eu fiquei com medo de pisar em cima de alguma asa de um desses anjos. E até que o profeta Muhammad a.s. ele disse: 70 mil anjos desceram do céu para participarem do funeral do Sa'd ibn Mu'adh. Essa pessoa, em 6 anos que ele deu para o Islã, e hoje a gente vive dezenas de anos, a gente não apresenta nada às vezes para o Islã. Esse, em 6 anos, ele deu muita coisa para que o Islã seja fortalecido. Um ano depois que o Mus'ab ibn Umair, ele estava em Medina e ele fez a divulgação para o Islã, e não permaneceu nenhuma casa dentre os Aus e os Khazraj, a não ser que entrou o Islã. Aí vieram no outro Hajj, esse foi no ano 13, 73 pessoas. Eles foram para o Hajj, para a peregrinação, para se encontrarem com o profeta Muhammad a.s. Ali o profeta Muhammad a.s. ele tinha combinado com esses 12 o ano que passou, que quando viessem eles teriam um encontro especial, e deu para eles as regras, como é que eles iriam ficar, como é que eles iriam vir. Com certeza, entre eles, essas pessoas que vieram de Medina, tinha pessoas que não eram muçulmanas, e a maior parte deles eram muçulmanos. Então 73 pessoas eram muçulmanas, e os demais peregrinos não eram muçulmanos de Medina e que estavam participando ali. O profeta Muhammad a.s. ele não queria que Quraysh soubesse disso, porque se Quraysh soubesse que essas pessoas se converteram ali, eles iam matar todas essas pessoas, porque eles não queriam que o profeta Muhammad a.s. saísse fora de Meca, porque iria crescer e depois voltar e terá uma força, ou que alguém tivesse uma força para vir e apoiar o profeta Muhammad a.s. dentro de Meca. Imagine, de repente, 73 pessoas se converteram de uma vez e vierem para o Hajj, se encontrarem com o profeta Muhammad a.s. para colocarem um grande plano. Isso já é uma coisa que jamais Quraysh iria aceitar. O profeta Muhammad a.s., ao se encontrar com eles, ele se encontrou somente com 3 pessoas, dentre eles o Mus'ab ibn Umair, e mais As'ad ibn Zurara e outro também, entre os Khazraj, e deu para eles as regras de como iria se encontrar com eles no outro dia. E ele disse: o nosso encontro será depois da meia-noite, onde todas as pessoas estariam dormindo, e ninguém iria acordar naquele momento. E o profeta Muhammad a.s. disse: vocês, dentro das tendas de vocês, cada um que acorda, que venha. Ninguém acorda o seu amigo, e ninguém fala com ninguém. Acordem e a gente se encontra em tal lugar. Esse tal lugar que seria Al-Aqaba. E eles levantaram no momento que o profeta Muhammad a.s. marcou para eles, e cada um levantava e vinha. E todos eles, sem exceção, 73, e tinha entre eles 2 mulheres. Essas 2 mulheres eram Nasiba bint Ka'b e Asma bint Amr, que estavam junto com os 73
dos Ansar. Isso daí é chamada Al-Aqaba Al-Thaniya, Bay'at Al-Aqaba Al-Thaniya. Bay'at Al-Aqaba Al-Thaniya, que seria a segunda Bay'at. O profeta Muhammad a.s., no lugar onde ele ordenou que ele se encontrasse, no lugar que seria distante das pessoas, e as pessoas, para não levantarem suspeita, um chamar o outro, um ficar junto com o outro, ele falou que venham de um em um, e não venham de dois ou de três. Que se um acordar e estiver o outro dormindo do seu lado, não acorde ele. E é o que fizeram, só que vieram 73 até o profeta Muhammad a.s. O profeta Muhammad a.s., quando chegou, eles estavam todos presentes ali. Aí o profeta Muhammad a.s. deixou com que o Abu Bakr e o Umar ficassem nos topos das montanhas onde poderiam ver Quraysh. E o que a Quraysh poderia fazer se eles descobrirem alguma coisa desse encontro. Então Abu Bakr e Umar, eles dariam o sinal para o profeta Muhammad a.s. do que há um perigo. Al-Abbas, o tio do profeta Muhammad a.s., não tinha se convertido ainda. Só que o profeta Muhammad a.s. fez questão de levá-lo porque ele se tornou no lugar do tio dele, de Abu Talib, depois da morte dele. Que ele viesse junto com ele para se encontrar com essas pessoas. Qual o motivo? Para mostrar para Al-Aws e Al-Khazraj, para os Ansar, que nós estamos aqui para fazermos um pacto entre nós e vocês, para me viajar para Medina, isso por causa do Islã. Eu aqui estou em proteção da minha família. E quem representa a minha família? Al-Abbas. Mesmo ele não estando no Islã, mas ele estava presente ali. Al-Abbas, ele foi a primeira pessoa a falar para Al-Aws. Ele disse para eles: ó povo dos Ansar, se vocês vão levar o Muhammad até vocês e deixarem ele sozinho, sem apoiarem ele, saibam que ele está no apoio aqui, está protegido. Nós não iremos deixá-lo, que ninguém possa machucá-lo, ou que ninguém possa matá-lo, ou que ninguém possa persegui-lo. Ele está protegido entre a sua família. Só que o profeta, ele queria o quê? Ele queria que divulgasse mais a mensagem, né? Aí os Ansar, eles falaram para o Abbas: nós já ouvimos o que você falou, nós queremos ouvir o profeta Muhammad a.s. o que ele quer. Aí o profeta Muhammad a.s. ele disse para eles sobre al-Bay'a, a segunda Bay'a, que seria o juramento de fidelidade da segunda Bay'a, que seria diferente da primeira. A segunda Bay'a, ele disse para eles: eu tenho as minhas condições. Quais são as condições? Al-Bay'a, que seria o juramento ala sam'i wa ta'a, e vocês ouvirem e obedecerem, fil manshati wal makrah, nas facilidades e nas dificuldades. Que não cheguem nas dificuldades e vocês falarem: mas está difícil agora de te proteger, está difícil de te ouvir, está difícil de nós colocarmos em prática. Não, isso tem que ser fil manshati wal makrah, na facilidade e na dificuldade. Esse foi o primeiro, as-sam' wa ta'a fil manshati wal makrah, de ouvirem e obedecerem nas facilidades e nas dificuldades. O segundo juramento, al-infaq fil usri wal yusr, é vocês fazerem doação daquilo que vocês têm para o benefício do Islã, na facilidade e na dificuldade. Quando vocês têm e quando também não tem, você tem que se esforçar para dar aquilo que você possui, porque o Islã, ele precisa de pessoas que estejam ali presentes para fazerem a doação na hora que precisar. Terceiro juramento, al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf é vocês ordenarem o bem entre vocês e impedirem o mal entre vocês também. Al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Esse é o terceiro juramento. O quarto juramento, alla ta'khudhakum fillahi lawmata la'im, que vocês não falem entre vocês que
eu temo pelo fulano se eu praticar isso, ou temo que essa pessoa vai ficar de mal comigo, ou temo que essa pessoa vai me atacar, ou temo que essa pessoa vai me matar se eu seguir ao mensageiro de Allah. Então o profeta Muhammad a.s. disse para eles: vocês não podem ouvir as pessoas naquilo que elas falam, para vocês não seguirem mais as minhas ordens. Vocês têm que seguir as minhas ordens de qualquer forma que estiver. A quinta questão: أن تمنعوني إذا جئتكم كما تمنعون نساءكم وأبناءكم. É vocês me impedirem, na hora que eu chegar em Medina, vocês me protegerem daquilo que vocês protegem as suas próprias esposas e seus próprios filhos. Protegerem o profeta Muhammad a.s. dentro de Medina. Esses são os 5 pontos principais que o profeta Muhammad a.s. ele fez o juramento de fidelidade com os Ansar. Os Ansar, eles olharam e cada um falou uma palavra. No final eles disseram: ó mensageiro de Allah. Levantou um dos Ansar, o líder máximo deles, e disse: ó mensageiro de Allah, se nós dermos o juramento de fidelidade dessas 5 questões, o que nós teremos? O que nós temos em troca disso? A Rasul a.s. disse: lakumul jannah, vocês terão o paraíso. Não tem em troca nada de questões mundanas, é o paraíso e ponto final. Querem aceitar? Estamos aqui. Não querem aceitar? Aí eles falaram: umdud yadak, estenda a sua mão, nubayi'uka, que a gente dá um juramento de fidelidade entre nós e você. Fawallahi la naqilu wa la nastaqil, não queremos deixar esse juramento e não queremos que o Senhor também fore conosco nesse juramento. Aí o profeta Muhammad a.s. estendeu a mão dele e deu esse juramento para os Ansar. E nesse momento o profeta Muhammad a.s. ele encerrou aquela reunião e disse para eles: voltem para os lugares onde vocês estavam e não comentem nada com ninguém. Nesse momento houve um grito dizendo: ó Quraysh, as pessoas, os Ansar, eles fizeram um juramento de fidelidade com Muhammad, preste atenção. É um grito que teve. Correram as pessoas de Quraysh e foram ver lá, entraram lá na tenda onde estavam as pessoas de Medina. Aí eles perguntaram: vocês tiveram algum encontro com Muhammad? Os muçulmanos ficaram quietos. Aqueles que não eram muçulmanos, um levantou e olhou assim, ele falou: eu juro por Deus que não tivemos encontro nenhum. E ele está falando a verdade, porque ele não sabia. Aí nesse momento as pessoas de Quraysh ficaram quietos e o profeta Muhammad a.s. ele foi falar para os seus companheiros em Meca que Allah abriu uma nova porta para a Hijra. E a partir desse momento começa a questão da Hijra para a Medina, a migração para a Medina. Vamos parar por aqui, inshallah. Nas próximas aulas nós continuaremos falando sobre a Hijra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.